louvamos, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Tu és o nosso Rei. Aqui está o Cordeiro que se deu por seu poder. A morte ele venceu. Tem nas mãos o mundo a quem amou. Nos deu a vida, nos santificou. Rei. Aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que ele nos deu. O seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar. Rei. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transportar o nosso amor. Aleluia. Então veremos todas as nações um dia rendendo os seus corações, cantando bem alto que só Ele é Senhor, o Rei eterno, o nosso Redentor. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje
nesse lugar. Vem, Deus, vem, Espírito Santo. Vem, inunda os nossos corações. Nós te louvamos, o Senhor inunda os nossos corações com a tua presença. Aleluia, aleluia. Eternamente. Obrigado, Deus. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Cantamos isso. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Aleluia. Aleluia. Confiamos no teu poder, Senhor.
pousa sobre o mar e acalma o temporal. E alimenta a multidão e cura todo o mal. Tu que és eterno Criador, Tu glorioso, santo e rei de amor. É maior que os medos meus, e em tudo satisfaz. E no deserto faz chover. É o príncipe da paz. Reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali. Provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é como tu, Senhor? Quem é como tu, Deus? Quem é maior que os medos meus? Quem é maior que os medos meus? Em tudo satisfaz. Que no deserto faz chover. É o príncipe da paz. És o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali. Provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali. Provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. A vida triunfou. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja.
porque minha alma te deseja. Não passe de mim, Senhor, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Aleluia. Amém. Amém. O banquinho tá quentinho. Mais um domingo, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós já começamos esse tempo de adoração, tempo de culto, e é um prazer enorme a gente poder cultuar, né? Já tem um tempo que o Will não estava aqui, né? E ele estava cantando alto, hein? Tava com saudade, não tava? Viu? E quem conhece um pouco da Vineyard de Magé, quem me conhece um pouco, sabe que eu gosto de, por mais que a gente tente organizar e a gente organize o culto da melhor forma possível, os irmãos que caminham conosco sabem que eu gosto de dar um espaço para que o Espírito Santo haja livremente, flua e direcione os nossos momentos. O Will estava aqui cantando, ele nem sabia daquilo que eu tinha preparado para pregar. A gente na Vineyard, a gente se organiza, e isso é um dos pontos que faz parte da organização da adoração na Vineyard, né? Uma conexão entre aquilo que o pastor tem a ministrar, a palavra que o Senhor separou, e a equipe de louvor. Eu às vezes não passo nada para a galera, eles ficam sem chão, mas a minha intenção é que a gente dependa do Espírito. Nós falamos muito aqui mesmo, quem caminha com a gente sabe que essa é uma fala que a gente está sempre repetindo, está sempre falando e voltando e tornando a ela, que o sobrenatural de Deus precisa ser algo muito natural na nossa caminhada. E nós precisamos aprender a ouvir o Espírito falar e obedecer aquilo que o Espírito tem para nós. Eu quis começar assim essa palavra, porque nós vamos falar da nossa grande esperança, a grande esperança do povo de Deus, a grande esperança dos homens que se curvaram diante da presença do Deus Altíssimo, se curvaram diante da presença do Cristo vivo, aquele que veio, morreu por nós e ressuscitou, e deixou para nós uma promessa que é o cerne da nossa esperança. Paulo diz que se a gente não acredita na ressurreição, não tem sentido a gente viver a fé que a gente professa. Então a ressurreição, a volta de Jesus, aquilo que Jesus nos prometeu, é a nossa grande promessa, é aquilo que a gente busca, anseia e espera. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Falar e partilhar com os irmãos a respeito da volta de Jesus, a respeito do chamamento da igreja à vida eterna. E talvez a pergunta que se faça pertinente logo no início dessa mensagem é: como será? Como será? Não é
uma mensagem, não é um estudo escatológico, não vou tecer comentários definidos, profundos, porque a gente gastaria muito tempo aqui. Mas eu quero trazer para vocês um texto que Deus colocou no meu coração, que fala a respeito disso, da volta de Jesus. Como se dará isso? Quais devem ser as nossas perspectivas a respeito disso? Eu disse que a nossa esperança de fé é essa. A nossa esperança de homens refeitos pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa esperança. E como que isso se dará? Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. O reino de Deus se apresentará poderosamente às nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler alguns versos do 50 em diante. É um capítulo grande de 1 Coríntios, a partir do 50 até o 58. Achou aí? Se encontrou? Vou trocar de óculos. Acho que eu vou ler melhor com esse aqui, ó. Com certeza eu vou ler melhor com esse. 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 em diante. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! A morte foi destruída pela vitória. 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Fica com sua Bíblia em mãos aí. A gente vai estar olhando alguns versos desse e de outros textos da Bíblia. Eu fiquei pensando muito nesse texto, sabe? É um texto que me chama a atenção por conta de alguns detalhes. Como eu disse, a nossa esperança é a volta de Jesus, a nossa esperança o nosso coração deve estar sempre cheio, esperançoso, ansiosos pelo chamamento de Jesus para nós como igreja do Senhor. E eu gosto de voltar a alguns textos que me trazem à memória, me trazem ao coração essa esperança que precisa ser vivificada diariamente na vida do cristão, na vida do homem que fez uma aliança com Cristo.
E aí, pensando, sabe, nessa palavra profética do reino, pensando nessa promessa do reino, o meu coração se enche de esperança. Eu quero te dizer que o reino de Deus, irmãos, é um lugar para especiais. E eu quero que você reflita de forma madura a respeito dessa palavra. Um lugar de especiais, transformados. Por isso, transformados por essa realidade, transformados pelo toque do Espírito Santo. O verso 50 e 51 diz que transformados seremos todos. Todos quem? Você já parou para pensar nisso? Quem são esses todos que estão descritos aqui no versos 50 e 51? É um conselho que eu te dou. Medita neste capítulo de 1 Coríntios. Vai desde o início e até o final, meditando em cada verso, trecho, porque esse texto ele precisa ser entendido de forma completa. Eu preciso entender tudo aquilo que está descrito e ensinado aqui. Por isso a gente precisa voltar um pouquinho para entender melhor. Versos 42 a 44 diz assim: assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. E semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Uma semeadura que faz diferença em nossas vidas. Uma semeadura que transforma. Você viu o texto? Aquilo que é incorruptível, que é corruptível, transformado em incorruptível. Aquilo que é mortal, transformado em imortal. Essa transformação completa da obra de Deus definitiva em nós. Isso precisa encher nossos corações e nos fazer refletir e trazer aos nossos corações esse entendimento de que aquilo que é imperfeito encontrará perfeição na obra de Deus em nós. E essa palavra que se repete nesses versos precisa nos fazer pensar. Ao ler, ao estudar esse texto, me chama sempre a atenção a palavra semear. Aquilo que, como está escrito ali, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. E o texto vai seguindo. Que semeadura é essa? E eu fiquei pensando em figuras que o Novo Testamento nos traz a respeito da figura daquele que semeia. Eu fiquei pensando, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Texto forte, né? Texto poderoso. E aí eu fiquei pensando nessas figuras, né? E logo veio à cabeça esse texto: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso tem a ver com as obras, tem a ver com o serviço, tem a ver com aquilo que a gente faz e aquilo que a gente recebe. Aquilo que a gente vai colher daquilo que a gente plantou. São obras. Mas se a gente continuar a pensar a respeito de semeadura, talvez você se lembre ou se atente a um texto que está lá em Marcos. Talvez também já tenha passado pela sua cabeça aí, quando eu comecei a falar de semear, as figuras de semear. Marcos capítulo 4, verso 14, diz assim... vamos lá, cadê? Aqui, ó. O semeador semeia a palavra.
Nossa, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Nesses textos que nós estamos lendo, tem alguns versículos pequenininhos que trazem uma verdade tão grandiosa, tão poderosa. Olha esse texto. O semeador semeia a palavra. Eu fiquei pensando nisso, né? Primeiro texto de Gálatas fala a respeito das obras. Aquilo que eu semeio eu vou colher. Aqui o semeador semeia a palavra. Já tem uma relação com o trabalho cristão, trabalho de homens de fé. Sabe aquele chamado de Jesus? Vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tem a ver com essa palavra aqui. Aquele que foi chamado a ser pescador de homens, aquele que foi chamado a semear, semeia a palavra. E eu fiquei pensando nisso, sabe? E me veio a memória um outro texto, lá em Salmos. Porque conclui essa ideia, define essa ideia. Salmo 126, verso de número 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O semeador que semeia a palavra, e em tantos momentos fará isso em meio às lágrimas. Irmão, recebe essa palavra de bênção sobre a sua vida. Recebe essa palavra profética, acho que eu posso dizer, e usar essa palavra poderosa, né? Uma palavra profética de Deus para você, mas é exatamente isso. Aqueles que semeiam com lágrimas a palavra, porque semeadores do trabalho cristão semeiam a palavra, vão colher com júbilo, com cantos de alegria. Nossa, essas são verdades do reino. Essas são verdades que o reino nos traz para que a gente possa pensar, refletir e entender a nossa posição diante do Deus que nos chamou, diante do Deus que nos põe à prova, diante do Deus que em tantos e tantos momentos nos permite semear com lágrimas, nos permite enfrentar dificuldades. Mas eu disse que eu ia falar um pouquinho a respeito das promessas da volta, que giram em torno da ressurreição, da obra definitiva e completa de Deus. O verso 52, volta para Coríntios, 1 Coríntios. O verso 52 fala a respeito de tempo, no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança definitiva. Eu sempre digo que se Deus me chamar a estar com Ele hoje, eu aceito esse chamado. Se eu pudesse escolher, né? Porque é Ele que define o tempo exato. Mas se Ele falar assim, olha, eu te dou a oportunidade de adiantar, quer vir para estar ao meu lado agora? Eu quero. Eu quero atravessar essa porta e estar com o Pai. Aqui, nessa terra, nós escrevemos, construímos histórias, família. Essa semana, em nosso encontro virtual, mas de casa para casa, com irmãos, nós falamos muito a respeito disso. O Fabiano Alves trouxe uma palavra falando da grandeza de estarmos unidos, reunidos, e o entendimento de nós como igreja e do lugar sagrado. Nós ficamos meditando e refletindo muito a respeito disso. E eu sou esse apaixonado pela igreja, sabe? Apaixonado por aquilo que Deus nos permitiu construir como igreja. Sou apaixonado por isso, mas ainda assim eu prefiro estar com o Pai. E aí, esse texto fala do soar das trombetas, do chamado do Senhor
e de estarmos juntos com Ele. O texto diz que é num piscar de olhos, é num abrir e fechar de olhos. Tenha cuidado, esteja atento ao tempo de Deus. Não é o seu e não é o meu tempo. Não podemos e não devemos achar que somos os donos, os senhores de nós mesmos e do nosso tempo. Hoje estamos bem, amanhã, quem sabe? Hoje podemos estar acamados, amanhã podemos estar de pé. Não somos senhores de nós mesmos, mas este texto fala a respeito do tempo, da brevidade do tempo e de que você não tem controle disso. Esse texto também fala a respeito de vitória. 55 e 56. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Cadê? Aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado, a derrota, e o Senhor nos traz a vitória. O Senhor nos dá a vitória. A vitória vem através de Jesus Cristo. A vitória vem através da obra de Jesus. Eu preciso estar atento a isso. O Senhor Jesus venceu a morte. A segunda pessoa da Trindade, o Cristo vivo, ele venceu a morte. E partilhou dessa vitória conosco. Que maravilha! A nossa vitória, irmãos, ouça, anote, medite, reflita e torne isso algo que te enche de esperança. A nossa vitória é fruto da graça em Cristo Jesus. A Bíblia usa a palavra Paráclito para o Espírito Santo, mas também para Jesus como aquele que intercede por nós. O Paráclito, aquele que intercede por nós. O verso 57 fala exatamente a respeito disso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que intercede por nós. Esse que clama ao nosso favor. Irmãos, que maravilha! O Espírito que também vai agindo em nossas vidas, aquele a quem oramos, vem, é esse que opera em nós, é esse que nos traz essa certeza, é esse que nos faz descansar no Senhor, em suas promessas, em palavras como essa, não apenas para a gente pensar em algo futuro, porque assim está para a frente de nossa história, e não há como definirmos exatamente isso. Tolos são aqueles homens que tentam definir o tempo, o lugar, o espaço. Por mais que tantas profecias falem a respeito disso, cabe ao Senhor, e só Ele sabe exatamente qual será o tempo. Só Deus sabe. Então, não cabe a mim, a você, não cabe a nós ficarmos procurando. Irmãos, não faz diferença. O que faz diferença é descansarmos nessa palavra, mas não descansarmos para cruzar os braços e ficar esperando. Não, descansar é na certeza desta palavra profética, dessa palavra que se realizará, é a nossa certeza. E aí, operarmos como aqueles que semeiam a palavra, mesmo que em meio às lágrimas, na certeza de que com júbilo vamos ceifar, na certeza de que o Senhor venceu a morte, Jesus Cristo venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, como diz Paulo. Essa é parte
primordial na nossa fé e esperança. É por isso que andamos atrás de Jesus, é por isso que continuamos a acreditar, é por isso que continuamos a encher a nossa fé de ânimo, trazer robustez à nossa fé, certeza. Irmãos, aprenda a encher o seu coração da esperança da volta de Jesus, da volta daquele que é todo-poderoso e estendeu sua palavra sobre nós, daquele que ainda intercede por nós. O Deus bondoso, irmãos, ouvi isso, o Deus bondoso estendeu a sua mão de infinito poder e liberou sobre nós a vitória. A vitória! Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eita! Somos vitoriosos em nossa fé. Somos vitoriosos nas nossas certezas de fé. Somos vitoriosos como quando nos debruçamos sobre a palavra e ela traz para nós certezas de fé. Ela traz para nós muito mais do que palavras escritas em papel. Traz para nós certezas espirituais que preenche todo o vazio de nossa alma, que leva para longe todo o medo, leva para longe toda a apreensão, porque a palavra de vitória foi liberada para nós através de Jesus Cristo, a grande demonstração do amor de Deus para nos salvar. A nossa grande vitória, a nossa maior vitória, a nossa única e derradeira vitória é a certeza de que o Senhor Jesus nos garante salvação. A nossa vitória não está naquilo que a gente consegue reunir na prata, no ouro. A nossa vitória não está na nossa saúde, no nosso bem-estar. A nossa vitória não está, em nada que os parâmetros sejam desta terra. A nossa vitória é espiritual. A nossa vitória é celestial. A nossa vitória é saber que um Deus Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus completo, esse Deus único, estendeu as suas mãos e quer nos levar para perto dele. Isso é vitória. E para que essa vitória fique clara em nossos corações, olha o que ele diz. Irmãos, palavra do Senhor para a sua vida. Palavra de Deus para encher o seu coração. Palavra de Deus para te trazer essas certezas que devem mudar as tuas perspectivas aqui nessa terra. Devem mudar as suas perspectivas diante dos sonhos que você tem sonhado. Essa é a tua esperança, essa é a tua certeza. Quanto tempo você gasta pensando em Jesus, em sua volta, a sua volta magistral, na certeza de que Ele quer estender as mãos e te levar para perto dEle? Olha o que ele diz no verso 58. Sede firmes. Não é isso? Sabe o que isso significa? Significa que Deus, esse Deus, está falando para você, continuem a crer. Continuem a caminhar sobre essa certeza de fé. Continuem, não parem, não retrocedam, alcancem cada dia maior santidade e conhecimento das coisas do reino. Sede firmes, caminhem para o Senhor. E ele diz mais, sede firmes
inabaláveis. Continuem e que nada os abale. Irmãos, essa é uma palavra, como eu disse lá no início, uma palavra de fé e esperança. Uma palavra que fala a respeito da nossa grande esperança de fé, a ressurreição com Cristo. Isso precisa encher nossos corações, isso precisa estar nos elevando, isso precisa estar como uma certeza que nos faz transcender no entendimento que nós caminhamos com os pés nessa terra e sujamos os nossos pés, ferimos os nossos joelhos em meio a caminhos de espinhos, ferimos a nossa carne, sangramos, mas nós somos feitos para outro lugar. Nós somos de outro lugar. O Senhor nos fez para a eternidade ao lado dele. Essa é a mensagem. E eu estou falando isso, frisando, porque essa é uma palavra para muito além da pandemia, para muito além do coronavírus, para muito além da nossa enfermidade, do nosso sofrimento, por mais que ela faça sentido para nós agora. Mas esse texto nos diz, o Senhor nos diz, sede firmes, continuem, mas Ele também diz, inabaláveis, ou seja, que nada os abale. E às vezes, os espinhos, as pedras, as dificuldades, balançam a nossa fé, balançam a nossa crença. Nós oramos, e será que nós cremos? Ou, em meio às questões espirituais que nos cercam, as dúvidas vêm. Deus está falando para você, irmão, está falando para você, amigo, que está nos ouvindo. Somos abalados pelas realidades e Deus está falando, não se abale, eu sou contigo, as minhas mãos estão estendidas. Entenda que você é de outra terra. O texto ainda diz mais. O texto diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Ah, irmão, quanto tempo perdemos em meio às coisas que abraçamos para fazer. Quanto tempo dedicamos ao trabalho, dedicamos com coração, afinco, com o suor do nosso rosto. Quanto tempo dedicamos na conquista das coisas terrenas, nos amores dessa terra. Quanto tempo dedicamos E eu te pergunto, dentro desse texto, das realidades que o Senhor nos revela, esperançosas, maravilhosas, proféticas, promessas que eu quero viver na minha vida, mas será que isso aqui faz algum sentido para nós? Nos traz alguma sensação de realidade? É assim que eu vivo? Sempre abundante na obra do Senhor. Eu sou esse, sempre abundante na obra do Senhor. Eu trabalho com o mesmo afinco na casa de Deus, no reino, como eu trabalho para ter o pão. Eu sou apaixonado pelos irmãos e pela minha fé e pelas promessas, como eu sou apaixonado pelo meu filho, pela minha esposa, ou como eu disse, pelas paixões. Sempre abundantes na obra do Senhor. Esse texto, quando eu leio esse verso, essa frase, Deus fala assim e continua a falar aos meus ouvidos: seja dedicado, seja dedicado, dedica a sua vida, dedica o teu coração, dedica o teu ânimo, dedica a tua força, dedica o teu sangue. Irmão, eu e você, a gente precisa refletir a respeito disso. A gente precisa entender que essas palavras de bênção, essas palavras proféticas, eu já repeti isso várias vezes, mas é o que elas são.
dedicados. Seja dedicado. E eu tenho uma palavra que talvez Satanás tenha te enganado em muitos momentos. Talvez Satanás tenha desviado os seus olhos em muitos momentos, porque esse texto diz assim: sempre abundantes na obra do Senhor, mas logo em seguida ele diz: porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é inútil. Eu disse que Satanás às vezes te faz ficar cego. Satanás às vezes te engendra com uma armadilha. E aí você se dedica mais ao trabalho do que às coisas de Deus. Mais à família, mais ao seu filho, mais... E aí você só dá para as coisas do reino os restos, as sobras. Mas a palavra diz que em primeiro lugar o reino. E aí, talvez Satanás tenha te enganado. Talvez esse tempo, essa era tenha te enganado. Talvez esses livros que você tem lido, ouvido, alguns filósofos desse tempo, dessa era, falando a respeito das suas necessidades, de que você precisa ser o centro, Senhor, da sua vida e tomar conta e definir. Sabe, a gente tem ouvido assim: se você não sabe, se você não se ama primeiro, como que você vai amar ao próximo? Nossa, essas frases feitas, esses pensamentos têm enchido o coração de homens de Deus. Não é inútil. Nenhum livro que te faça pensar que talvez você esteja perdendo tempo na casa do Senhor. Esse é um recado de Satanás para a sua vida. O recado desses pensadores que são tão pertinentes, faz sentido em muitos momentos quando a gente está lendo, é claro. Pô, isso é muito real. Faz todo sentido. Isso é engano. Aquilo que você faz para o reino, aquilo que você se dedica ao reino, a sua doação, o seu tempo. Vou usar uma palavra bíblica, sabe? As primícias. Aquilo de melhor que você tem, que você deposita no reino. Aquilo de melhor que você tem, que você dá para o Senhor. Dá para a casa de Deus. Dá para o reino. Dá para o serviço da igreja. Deus está falando, não é inútil. Não é inútil. Está na hora de você, sabe, sacudir a poeira, tirar as poeiras das sandálias dos seus pés. Está na hora de você fazer com que tudo mude. Girar a tua vida de pernas para o ar sobre essa palavra de Deus, sobre a sua vida. Sede firmes, continuem a crer, continuem a abraçar essa palavra de fé. Deus te deu a vitória, Deus concedeu para você a vitória, e a vitória vem através do sangue de Jesus derramado na cruz. A vitória não vem de nenhum outro lugar, e é uma promessa de Deus, é uma obra de Deus, é um plano divino sobre nós, faz parte do decreto de Deus sobre nossas vidas. Inabaláveis. Irmãos, não permita que nada dessa terra abale a sua fé, abale as suas estruturas e te façam caminhar para longe do Senhor, te façam esmorecer. Inabaláveis, não se deixe abalar, sempre abundantes na obra do Senhor, dedicados à casa de Deus, dedicado às promessas, dedicado aos chamados. Lembra que lá no início desse texto fala a respeito de semear. Aqueles que são chamados do reino, chamados a servir, a estar com Cristo, semeiam a palavra. E ainda que semeiamos, ainda que a gente
se envolva em histórias de semeadura e isso nos faça chorar, sofrer. Vale a pena continuar semeando, porque vai chegar um momento, ainda que seja só aqui, no chamado para estar com Cristo, ainda que seja só aqui, porque não há certezas, que aqui nessa terra você vai colher das benesses do Senhor. Não há certezas. Se algum pastor, se algum profeta, se você já leu a respeito disso, que é uma certeza que aqui você vai viver das grandezas do céu, é mentira. As grandezas do céu estão separadas no céu. Pode ser que eu desfrute de muitas colheitas abençoadas aqui nessa terra. Pode ser, mas sempre abundantes na obra do Senhor. Vale a pena, vale muito a pena que você se dedique à causa de Deus. Que você coloque a sua vida à sua disposição. O que você tem de melhor. Seja dedicado, porque o texto diz: no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Maravilha, né? Que maravilha! Você nunca perdeu tempo porque deu ao Senhor o que você tinha de melhor. Você nunca perdeu absolutamente nada porque você deu a Deus o que você tinha de melhor. Você não perde. Deus está falando para você: filho, não é inútil. Filho, não é inútil. O que eu posso te dizer é que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir. Vale a pena abraçar a causa de Deus. Vale a pena continuar a ser o pescador de homens. Vale a pena continuar semeando mesmo que em meio às lágrimas. Vale a pena caminhar lado a lado com Cristo. Porque nada se compara a... Essa é uma palavra que eu falei acho que no domingo passado. Depois vai lá e olha. Você vai ter essa oportunidade, está gravado, né? Nada se compara a ter o coração em chamas. Porque Cristo está do seu lado falando contigo. Vale a pena. E como essa é uma palavra profética que nos faz entender que a promessa de Jesus Cristo para que Ele vai voltar, a promessa de Deus de que Ele vai chamar a sua igreja para estar com Ele na boda do Cordeiro, na eternidade. Ah, irmão, eu posso te dizer isso. Vale a pena. O céu é que te espera. O céu te espera, irmão. O céu te espera. Os anjos cantando para que a igreja esteja reunida. A presença de Deus naquele trono poderoso. Aquela figura alucinante do Apocalipse, relâmpagos reluzentes cortando o céu de lado a lado, os anciãos, os seres viventes, todas aquelas maravilhas. O céu é que te espera. Imagina Jesus de braços abertos para te receber, e você com os olhos aqui na terra, nas pequenas migalhas da terra. Ah, irmão, Deus te chama à mesa, o céu te espera. Eu quero, quero orar contigo, antes de o Will tocar mais uma canção para nós, te indicar um livro. Eu não sei se você vai conseguir ler certinho. Esperança Abençoada, de George Eldon Led. No estudo bíblico da segunda vida de Jesus e do arrebatamento. Esse livro, o nome, né? Acho que tem tudo a ver com essa palavra. Esperança Abençoada.
essa esperança nos abençoa diariamente. Essa bênção nos dá esperança. Aqui o dilema de Tostines faz todo sentido, né? A esperança abençoada enche o nosso coração. A bênção dessa esperança enche o nosso coração. Leia, você vai gostar, você vai ser muito abençoado. Mas a palavra o céu te espera. Os braços do Senhor estão abertos. Essa é a palavra de Deus para você. E não se esqueça, a tua dedicação à causa do Senhor não é em vão, não é inútil. Não deixe ninguém te enganar a respeito disso. Vamos orar? Pai, gastamos esse tempo em Sua presença. E como é bom poder partilhar a palavra. Como é bom poder se debruçar sobre a Sua sagrada e poderosa, viva palavra e entender de forma definitiva que o Senhor tem propósitos eternos na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos. Que em nome de Jesus essa palavra ela alcance cada um que ouviu, cada um que se dedicou a entender o recado de Deus. Que em nome de Jesus essa palavra seja profundamente reveladora, clara para os teus filhos, para os teus servos, em nome de Jesus. Que as nossas perspectivas mudem no Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor, através da ação poderosa do Espírito Santo em nós, nos faça entender essas grandezas. Que vale a pena se dedicar à sua causa, que vale a pena se doar pela sua causa, que vale a pena se doar pelo Evangelho, que vale a pena continuar semeando mesmo que em meio às lágrimas, que vale a pena enfrentar o dia difícil, que em nome de Jesus, ó Deus, a nossa fé seja fortalecida para que o dia mau não nos abale, e em nome de Jesus traz uma certeza. Espírito Santo, é a nossa oração nessa noite, é a nossa oração agora. Visita cada coração e em nome de Jesus opera, Deus, revela, Deus, fala, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada um dos teus servos que está ouvindo essa oração, em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito e entenda que não é em vão servir ao Senhor, que não é em vão se dedicar à causa do Senhor, não é inútil. Espírito Santo, traz essa certeza em nome de Jesus. Por mais que Satanás, seus anjos, esse tempo tente nos enganar, tente nos confundir, em nome de Jesus nós repreendemos. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse engano. Espírito, vem com tua verdade e nos faz entender que não é em vão. Traz uma esperança abençoada aos nossos corações. Traz a tua esperança abençoada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Que o reino é uma realidade. Que o céu é uma certeza e que o Senhor nos espera de braços abertos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Que Deus tenha enchido teu coração com essas verdades. Amém? Vamos adorar?
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nos ergue quando estamos fracos. Nos ergue quando estamos fracos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.